tenho 75 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida toda, é que a gente passa a maior parte do tempo acreditando em mentiras. Mentiras que parecem verdades. Mentiras que todo mundo repete. Mentiras que a gente segue sem questionar, porque todo mundo tá seguindo também. Passei 40 anos da minha vida fazendo o que eu devia fazer, não o que eu amava. E hoje, sentado aqui na varanda da minha casa, olhando para o quintal vazio, eu entendo tudo o que perdi pelo caminho. E preciso te contar isso antes que você faça o mesmo erro que eu fiz. Porque se tem alguém que pode te dizer como é acordar um dia e perceber que você viveu a vida errada, esse alguém sou eu. E o pior de tudo é que quando você descobre, já é tarde demais para voltar atrás. Eu tinha 28 anos quando tudo começou. Recém-casado, primeiro filho a caminho e uma oportunidade de emprego que parecia boa demais para recusar. Gerente administrativo numa empresa grande, salário fixo, carteira assinada, plano de saúde, o sonho de qualquer brasileiro, não é mesmo? Na época, eu tocava violão. Tinha um grupo de chorinho que se apresentava nos botecos do bairro aos finais de semana. Não ganhava quase nada com aquilo, mas era o que me fazia sentir vivo. Era o momento em que eu esquecia de tudo e simplesmente existia. A música saía de dentro de mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas quando aquela proposta de emprego apareceu, todo mundo ao meu redor disse a mesma coisa. Meu pai disse que era hora de ser homem de verdade, de assumir responsabilidades. Minha mãe disse que eu precisava pensar no futuro da minha família. Minha esposa disse que a gente precisava de estabilidade, que música era coisa de fim de semana, não de sustento. E eu acreditei. Acreditei que eles estavam certos. Acreditei que eu estava sendo imaturo por querer viver de música. Acreditei que ser responsável significava abrir mão do que eu amava. Então eu aceitei o emprego e comecei a trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Às vezes até mais tarde. Sábado de manhã também, quando precisava. Domingo era o único dia que sobrava, mas eu estava tão cansado que mal tinha energia para pegar no violão. O grupo de chorinho continuou por mais alguns meses sem mim. Depois eles arranjaram outro violonista, a Vida Sagu, e eu fiquei com a sensação de que tinha feito a escolha certa, a escolha madura, a escolha que um homem de família deveria fazer. Os anos foram passando. Meu filho nasceu. Depois veio a filha. A gente comprou um apartamento maior, trocou de carro, começou a fazer as viagens de férias para a praia todo janeiro. Por fora, tudo parecia perfeito. Éramos uma família de classe média brasileira, certinha, organizada, com tudo no lugar. Mas por dentro, alguma coisa estava morrendo devagar, silenciosamente, como uma planta que para de receber água. Eu chegava em casa todas as noites cansado, irritado, sem paciência. Mal conversava com minha esposa, mal brincava com meus filhos. Sentava no sofá, ligava a televisão e ficava ali, olhando para a tela sem realmente ver nada, só esperando o dia seguinte chegar para fazer tudo de novo. Fim do semana. Eu estava ocupado demais com as coisas da casa, consertar torneira, pintar parede, levar as crianças no dentista. A vida tinha virado uma lista de obrigações sem fim. E o violão ficou guardado no armário, pegando poeira. Eu me lembro de uma vez, devia ter uns 40 anos na época. Tava passando na frente de um bar e ouvi um chorinho tocando lá dentro. Parei, fiquei ali, parado na calçada, ouvindo. E senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Uma vontade imensa de entrar ali, pegar um violão e tocar junto com eles. Mas aí, olhei no relógio, lembrei que tinha que voltar para casa. Que no dia seguinte tinha uma reunião importante no trabalho, que eu precisava acordar cedo. E segui em frente. Hoje eu sei que aquele foi o momento em que eu poderia ter parado, pensado e mudado alguma coisa. Mas eu não fiz, porque a vida já tinha virado um piloto automático. E quando você está no piloto automático, você não questiona mais nada. Foca é cego. Os anos continuaram passando. Fui promovido, ganhei um cargo melhor, um salário melhor. Mudamos para uma casa própria, num bairro bom. Meus filhos cresceram, foram para boas escolas, depois para a faculdade. Eu estava cumprindo meu papel, estava sendo um bom provedor, um bom pai, um bom marido. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Mas a verdade é que eu estava me afastando de todo mundo. Minha esposa reclamava que eu não conversava mais com ela, que eu estava sempre distante, sempre no trabalho ou pensando no trabalho. Meus filhos cresceram me vendo como alguém que só cobrava notas boas e perguntava sobre o futuro deles, mas que nunca realmente se conectava com quem eles eram. E eu
Eu estava ficando vazio por dentro. Acordava todas as manhãs com aquela sensação de peso no peito. Ia trabalhar sem vontade. Voltava para casa sem energia. Vivia contando os dias para as férias, para a aposentadoria, para o momento em que eu finalmente poderia descansar. Só que descansar de quê? De uma vida que eu nunca tinha escolhido de verdade? Eu me aposentei aos 65 anos. Depois de 40 anos no mesmo lugar, fazendo um trabalho que nunca me fez feliz. 40 anos recebendo salário no fim do mês, cumprindo mitas, participando de reuniões intermináveis, lidando com chefes que não me respeitavam e colegas que eu mal conhecia. 40 anos esperando pela liberdade. E quando ela finalmente chegou, eu não sabia mais o que fazer com ela. Nos primeiros meses depois da aposentadoria, eu ainda tinha rotina para me segurar. Acordava cedo, tomava café, lia o jornal. Mas depois do café, o dia inteiro estava vazio. Não tinha mais reunião para ir. Não tinha mais relatório para fazer. Não tinha mais nada. Minha esposa ainda trabalhava. Meus filhos tinham suas próprias vidas, suas próprias famílias. A casa ficava em silêncio. E eu ficava ali sentado sem saber o que fazer comigo mesmo. Foi quando aconteceu a coisa que mudou tudo. Um dia, limpando o armário, eu encontrei meu violão. Estava empoeirado, com as cordas enferrujadas, mas ainda ali peguei ele nas mãos. E senti um aperto no peito tão forte que quase não conseguia respirar. Porque naquele momento, eu entendi. Eu tinha deixado morrer a única coisa que me fazia realmente feliz. Eu tinha passado 40 anos da minha vida fingindo que aquilo não importava. Fingindo que eu podia viver sem aquilo. Fingindo que ser responsável significava ser infeliz. E o pior é que ninguém tinha me obrigado. Ninguém tinha colocado uma arma na minha cabeça e dito: escolhe entre a música e o emprego. Eu tinha feito aquela escolha sozinho. Porque eu tinha medo. Medo de decepcionar as pessoas. Medo de não conseguir sustentar minha família. Medo de ser julgado como irresponsável, como imaturo, como alguém que não cresceu. Sentei no chão daquele quarto, com o violão no colo, e chorei. Chorei como eu não chorava desde criança, porque eu tinha jogado fora a minha vida, e não dava mais para voltar atrás. Comecei a tentar tocar de novo. As mãos estavam duras, os dedos não obedeciam mais como antes. Levei meses, só para conseguir tocar uma música completa. E mesmo quando consegui, não era mais a mesma coisa, porque aquela facilidade que eu tinha aos 28 anos, aquela leveza, aquela alegria, tinha ido embora para sempre. Eu tinha perdido 40 anos de prática. 40 anos que eu poderia ter passado melhorando, evoluindo, tocando. 40 anos que nunca mais vão voltar. E sabe, o que é o pior de tudo? O pior é perceber que não foi o emprego que me roubou esses 40 anos. Não foi minha família. Não foi a vida. Fui eu mesmo. Eu escolhi acreditar na mentira de que a gente tem que fazer o que deve, em vez de fazer o que ama. Eu escolhi acreditar que responsabilidade e felicidade não podem andar juntas. E agora, com 75 anos, eu sei que isso é mentira. A maior mentira que a nossa sociedade conta pra gente. Porque você pode sim ser responsável e fazer o que ama. Você pode sim sustentar sua família e ser feliz com o seu trabalho. Você pode sim viver uma vida que tenha sentido, que tenha propósito, que te faça acordar de manhã com vontade de começar o dia. Mas para isso, você precisa ter coragem. Coragem para ir contra o que todo mundo espera de você. Coragem para decepcionar as pessoas que te dizem o que é certo ou errado. Coragem para escutar a voz lá dentro de você, que sabe, que sempre soube qual é o seu caminho. Eu não tive essa coragem. E hoje eu pago o preço. Minha esposa e eu vivemos na mesma casa, mas somos praticamente estranhos. A gente divide o espaço, divide as contas, mas não divide mais nada, de verdade. Porque eu passei tanto tempo fechado dentro de mim mesmo, tão amargurado, tão frustrado, que construí muros entre a gente que agora não tem mais como derrubar. Meus filhos me visitam de vez em quando, trazem os netos, ficam uma tarde, fazemos um churrasco, conversamos sobre amenidades, mas eu vejo nos olhos deles que eles não me conhecem de verdade. E eu não conheço eles de verdade. Porque quando eles estavam crescendo, eu não estava presente. Estava ali fisicamente, mas minha cabeça estava sempre no trabalho, nas contas, nas preocupações. Eu nunca parei para perguntar o que eles sonhavam, o que os assustava, o que os fazia felizes. E agora é tarde demais. Por isso eu preciso te dizer uma coisa. Se evoca esta ai, nesse momento da sua vida. Nessa encruzilhada onde tem que escolher entre o que você ama e o que você acha que deve fazer,
Escuta o que eu vou te falar. Não existe vida perfeita. Não existe escolha sem consequência. Você vai ter medo. Vai. Você vai ter dúvida. Vai, as pessoas ao seu redor vão questionar você. Podem até te julgar, te criticar, te dizer que você está sendo irresponsável, imaturo, sonhador demais. Mas sabe, o que é pior do que tudo isso? É acordar um dia com 75 anos e perceber que você viveu a vida que os outros queriam pra você. Não a vida que você queria pra você mesmo. Porque no final, quando você tá aqui, velho, sozinho, olhando pra trás, não importa mais o que fulano ou cicrano achava. Não importa mais se você tinha o carro do ano ou a casa no bairro bom. Não importa mais quantas promoções você conseguiu ou quanto dinheiro você juntou na poupança. O que importa é se você foi feliz, se você viveu de verdade, se você fez o que amava, se você aproveitou o tempo que tinha, enquanto ainda tinha tempo. Eu não fiz isso, e agora eu vivo com esse buraco dentro do peito. Esse arrependimento que não passa, essa sensação de que eu desperdicei minha única chance de viver de verdade. Você ainda tem tempo, você ainda pode mudar de rumo, você ainda pode escolher a coragem em vez do medo. E eu te garanto uma coisa, mesmo que seja difícil, mesmo que seja assustador, mesmo que você tenha que lutar contra as expectativas de todo mundo, vai valer a pena. Porque é melhor tentar e errar do que nunca. Tentar e viver se perguntando e se é melhor passar necessidade fazendo o que você ama, do que viver confortavelmente fazendo o que você odeia. É melhor decepcionar os outros do que decepcionar você mesmo. E se você tem filhos, se você tem família, se você tem pessoas que dependem de você, lembra disso. O melhor presente que você pode dar para eles não é um salário alto ou uma casa grande. É o exemplo de alguém que teve coragem de viver de acordo com o que acreditava. É mostrar para eles que é possível ser feliz, que é possível fazer escolhas diferentes, que é possível viver uma vida com sentido. Porque eu tentei dar estabilidade para os meus filhos, tentei dar conforto, tentei dar tudo o que eu achava que eles precisavam. Mas o que eu não dei foi o exemplo de um pai feliz. O que eu não dei foi presença verdadeira. O que eu não dei foi a lição mais importante de todas, que a vida é curta demais para ser desperdiçada. E eles vão carregar isso para sempre. Assim como eu carrego para sempre o fato de ter desperdiçado minha vida. Então, se você está me ouvindo agora e está naquele momento de dúvida, naquele momento em que está considerando abrir mão do que você ama, porque parece ser o mais sensato, ou o mais sensato, ou o mais aceitável, eu te peço uma coisa. Respira e se pergunta de verdade o que você vai sentir daqui a 40 anos. Você vai olhar para trás e sentir orgulho por ter tido coragem? Ou você vai olhar para trás e sentir arrependimento por ter tido medo? Porque esse é o único critério que importa. Não o que seus pais acham, não o que seus amigos acham, não o que a sociedade acha. O que importa é como você vai se sentir quando estiver velho, sozinho com seus pensamentos, fazendo as contas da sua vida. Eu fiz essas contas e o resultado não foi bom. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não acredite na mentira de que você precisa escolher entre responsabilidade e felicidade. Não acredite na mentira de que você precisa sofrer para ser digno. Não acredite na mentira de que seguir seu coração é coisa de criança. Seguir seu coração é a coisa mais adulta que existe. Porque exige coragem, exige força, exige você olhar de frente para todos os seus medos e dizer, mesmo assim, eu vou tentar. Eu não tive essa coragem, mas você ainda pode ter. E se você já cometeu o mesmo erro que eu, se você já está há anos num caminho que não te faz feliz, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de corrigir a rota. Ainda dá tempo de começar de novo. Porque enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, ainda tem tempo. Não espera chegar aos 75 anos para acordar. Não espera aposentar para tentar viver. Não espera perder tudo para entender o que realmente importava. Faz diferente. E se você está com medo? Ótimo. O medo significa que você está vivo. Significa que você ainda se importa. Significa que você ainda tem alguma coisa para lutar. Agora me conta uma coisa. O que é que você quer fazer e não está fazendo? O que é que te faria feliz, mas você não tem coragem de tentar? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu quero saber que você não vai cometer o mesmo erro que eu cometi. E se esse vídeo tocou em você de alguma forma, se você sentiu aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, inscreve-se no canal, porque eu tenho outras verdades para contar. Verdades que demorei 75 anos para aprender, e que eu não quero levar comigo para o túmulo. A vida passa rápido demais. E quando você percebe,
Já foi, não deixa isso acontecer com você.